paz do Senhor, que todos possam ter acordado hoje com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. Nós sabemos que a cada manhã as misericórdias são renovadas. As misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida. E eu quero pedir que os que estão entrando agora, que por acaso entrou agora nesse vídeo e está tendo a oportunidade de me ouvir, que possa estar se inscrevendo, compartilhando, tá? E os que já são inscritos, eu agradeço de coração, né, que estão aqui, que já me acompanham há algum tempo, né? Eu agradeço e peço que vocês compartilhem o vídeo para que a palavra do Senhor chegue aos ouvidos de mais vidas, né? Que mais pessoas possam ouvir, ter a oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus. A palavra que eu quero estar lendo hoje, ela se encontra em Jó 42 e o versículo 5. Já falo que é bom que os irmãos leiam depois até o capítulo inteiro, né, para ficar mais fácil. Eu acredito que o livro de Jó é um livro muito conhecido, a história de Jó, eu acredito, porque eu estou lendo o último capítulo. Quem tiver curiosidade, que por um acaso não conheça a vida de Jó, mas eu acredito que nem se for o básico, todo mundo já ouviu sobre Jó, que leiam, né, o livro de Jó, ou que leia esse capítulo inteiro, né, para que o entendimento fique melhor. Então tá aqui, 42:5, que fala assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que Jó quis dizer com isso? Quando ele escreve, quando ele mencionou essa palavra aqui, que ele falou assim, ó: eu te conhecia só de ouvir. Jó, no começo, quando ele sempre foi temente a Deus, Jó. Só que antes, quando ele tinha as riquezas dele, antes dele perder tudo que ele tinha, perder filhos, perder gado, perder tudo que ele tinha, saúde, né? Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. O que é isso de ouvir falar? É igual quando os pais da gente vêm e nos contam uma história, né? Ou os pais da gente vêm e lê a Bíblia pra gente, mas a gente não passou por nada, às vezes, ainda, né? E a gente só ouve. Então, Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas, uma coisa bonita em Jó, que mesmo ele só ouvindo falar, tipo assim, vamos supor lá, a história de Moisés, ele ouviu falar. Todas as histórias, ou da criação, quando começou toda a criação, ele ouviu falar. Mas o bonito que eu acho é porque mesmo ele só ouvindo falar, ele cria, ele tinha fé, né? Tanto é que fala no livro de Jó, quem for pegar para ler, ou quem já leu todo o livro de Jó, vê que Jó, ele ensinava os seus filhos. Então ele falava assim para os filhos dele, ó, Deus, ele é capaz de fazer todas as coisas por nós. Isso eu estou dando um exemplo, tá? É como se Jó estivesse ensinando. Então Jó, ele ouviu falar de Deus e ele tentava praticar, porque os filhos dele, às vezes, não praticavam. E Jó pegava, fazia pelos filhos dele, né? Então, às vezes um filho dele, por exemplo, vamos supor aqui de não entregar o dízimo. Às vezes um filho dele ali não entregava os 10%, não entregava o dízimo, não entregava a oferta, alguma coisa assim, ou não cumpria alguma coisa que estava ali na palavra, e Jó fazia para o filho dele, entendeu? Jó fazia pelos filhos, né? E no lugar dos filhos. E isso era uma coisa assim que Deus reconhecia também, né? Lógico, Jó estava fazendo, só que o quê? Os filhos dele que deveria fazer, muitas vezes, né? Os filhos dele que deveria acreditar, que deveria fazer, mas não. Jó ia lá e cumpria, Jó tentava cumprir com toda a lei do Senhor, mesmo que a família dele não cumprisse, mesmo que os filhos, a esposa não cumpria, mas ele fazia por eles. Por quê? Porque ele ouviu falar aquilo
de Deus, né, que Deus era bom, das criações, de tudo que Deus fez, né, de todos os profetas que o Senhor levantara, de tudo que o Senhor fez, então Jó, ele achava assim, não, eu tenho que fazer isso daqui. O Deus vivo, ele faz todas essas coisas, então Jó achava assim, ele tinha que fazer. Então Jó, quando fala esse versículo aqui, quer dizer isso, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Então Jó, ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Jó, ele era rico, ele tinha tudo que ele queria. A família dele, ele tinha família, ele tinha saúde, ele tinha gados, né? Então ele tinha muitas coisas, muita riqueza, muitas coisas, ele tinha tudo que ele queria, né? Mas mesmo assim ele era temente a Deus, né? Ele era temente a Deus. Só que ele só conhecia Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Mas depois que tudo que Jó passou, né? Aí ele reconheceu, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu te conheço. Porque Jó, ele passou tudo na pele. Ele ficou sem riquezas, ele ficou sem filhos, praticamente sem família, ele ficou sem nada, ele perdeu até a saúde dele. Jó quase morreu, ele chegou assim praticamente estar morto em vida, ficar vivo, morto vivo, né, assim, de muito sofrimento, ele sofreu demais, né? Então, com tudo isso que aconteceu com Jó, ele já não conhecia Deus mais só de ouvir falar. Ele já conhecia Deus mesmo, os olhos dele já estavam contemplando o Senhor, a partir do momento de tudo que ele passou. Então, eu quero dizer, fica uma reflexão para os irmãos, que muitas das vezes acontecem certas coisas na nossa vida e a gente não entende por que aquilo acontece, né? Por que está acontecendo aquilo? Mas às vezes é porque você conhece Deus só de ouvir falar. Às vezes nós conhecemos a Deus só de ouvir falar. E Deus quer que os nossos olhos contemplem Ele. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Deus quer que você conheça Ele profundamente, igual Ele fez com Jó. Por isso que Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo, porque Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Apesar dele ser temente, tá, irmãos? Ele conhecia de ouvir falar, mas ele era temente. Então, às vezes, você pode conhecer a Deus só de ouvir falar e ser temente também a Deus. E ser uma bênção. Isso não significa que você não é. Só que Deus não quer só isso de você. Deus quer que você seja uma pessoa que tem experiência com Ele, né? Então, é isso, tá? Esse versículo, ele acontece hoje também na nossa vida. Então, o que você está passando muitas vezes é porque Deus não quer só que você conheça Ele de ouvir falar. Deus quer que você tenha experiência, que os seus olhos contemplem Ele, que você tenha experiência com Ele. Então, todo sofrimento que você está passando hoje, lembre-se dessa palavra, lembre-se da vida de Jó. É para o seu crescimento espiritual. É para você conhecer mais a Deus. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença de Jesus Cristo.